Doutora Priscila, obrigada por suas palavras. A gente vai seguir agora com o debate, juntar todos os painelistas, mas eu queria fazer um insight. Agradecer a todos que participam dos grupos de trabalho. É uma contribuição enorme, são debates riquíssimos, a gente aprende muito com todos vocês, com essa troca, com essa força que vocês trazem, exatamente no movimento de mudança, né, que nós queremos para esse país a todo instante, para a saúde de toda a nossa população, é a mudança, para que todos tenham, sim, direito a acesso, direito a diagnóstico, direito à sua saúde, em primeiro lugar. Bom, seguimos então com o debate, nós temos cerca de 35 minutos e eu vou convidar o doutor Fernando, o senhor Alessandro Chagas, a senhora Priscila Lopes, o doutor Paulo Saldina e a senhora Sheila Martins, por gentileza, todos abertos. Bom, esse é um momento de participação de todos aqueles que contribuem com o Fórum de Doenças Crônicas Não Transmissíveis, e eu vou começar com uma provocação que chegou aqui no nosso chat, da Soraya Carvalho. É um dos grupos mais jovens aí, um grupo que começou ano passado, que é o de saúde mental, e ela diz o seguinte: gostaria de lembrar que o ser humano não dispõe de duas saúdes, uma física e outra mental. Enquanto tivermos essa visão cartesiana da saúde, teremos condutas profissionais e políticas públicas dissociadas, equivocadas e fragmentadas. Portanto, não atingiremos um nível de saúde significativo para todos. Saúde mental é um tema que vem aí há muito tempo sendo forçado pelos grupos para que seja reconhecida essa necessidade, e com a pandemia houve uma explosão, tudo relacionado a isso, com os números de depressão altíssimas, com o número de suicídio subindo, e eu gostaria muito de ouvi-los. Vamos começar pelo professor Paulo Lari, por gentileza. Bom, eu concordo plenamente com a afirmação e acho que isso está associado à crescente urbanização do país e o modo de vida. Eu estou dizendo que existe em nós um descompasso evolutivo entre o que foi programado para sermos e as mudanças muito rápidas que aconteceram nas últimas décadas. Então, tanto a obesidade, né? Veja, era vantajoso para um caçador-coletor absorver o máximo que pudesse. Quando você tem um excesso de alimentos, por exemplo, nas gôndolas do supermercado, e mais, numa espécie de colaboração entre Satanás e as indústrias de alimento, você coloca no caixa do supermercado um brinquedo dentro de envolvido por gordura, açúcar e sal. E com isso você monta um repertório de sabores na fase oral da digestão que só vai satisfazer a criança na hora que ela comer aquilo. E também, né, no campo da saúde mental, a gente, as cidades grandes têm uma invisibilidade grande que asseguram, digamos, eu, por exemplo, moro em São Paulo, no Bexiga, e eu sou meio esquisito. Eu não consigo ser esquisito aqui, porque sempre tem gente mais esquisita do que eu. E quando você está numa cidade pequena, você ganha um carimbo que seu avô fez. Só que agora você tem relações afetivas e sociais que fazem com que a gente monte e desmonte, né? A família mudou a estrutura, depois você faz amizades na escola, em diferentes níveis, e aí você ganha expectativa de vida e não fez uma expectativa de sentido, de você tentar se organizar e a cidade se tornar obstáculos. A mesma coisa acontece com a criança. Você vê que está aumentando o suicídio no Brasil na faixa etária abaixo de 12 e acima de 65. Então, isso está associado com a criança ter uma dificuldade de achar um sentido num mundo que todos os relacionamentos são fluidos. Então, eu acho que até o ambiente, digamos, digital, né, influencia essa perda e essa hiperestimulação que nós temos. Então, eu diria que a saúde, para acabar a minha feição, ela tem que dialogar com setores que ela nunca dialogou. No tabaco, nós estamos muito bem, não ficamos só aumentando o número de vagas de residente de cirurgia torácica, oncologia e pneumologia. A gente foi para discutir a estrutura, inclusive a precificação
de manter uma cadeia produtiva que arrecada impostos, mas é subsidiada com adoecimento e também com dinheiro. Agora nós vamos ter que dialogar com planejamento urbano, né? Nós vamos ter que fazer das cidades pontos de encontro, nós temos que fazer talvez até no campo digital, tem algumas experiências de você analisar o discurso de jovens a partir do que eles postam nas redes sociais, identificar risco, a partir de palavras que determinem um screening mais eficiente. E vamos lembrar que suicídio tem endereço. Você talvez não tenha endereço da pessoa, mas você tem, por setor censitário, o agregado censitário, você pode pôr um centroide ali. E você pode acompanhar no tempo e no espaço como é que o suicídio mudou dentro das cidades ao longo do tempo. E você saber o que aconteceu ali que fez cair, o que fez ali para aumentar. Então, eu acho que a gente tem que... Eu considero saúde mental e obesidade as duas maiores epidemias que nós temos, e tudo o resto vem por consequência, porque foi dito que todo mundo sabe, né, que a gente ficou muito mais triste e reformulou todos os sentidos nessa pandemia. Como não dá para pôr fluoxetina na distribuição de água, para você melhorar isso, né, a gente vai ter que aprender a lidar com isso. E eu acho que o SUS vai ter que abrir o diálogo com outros setores e que vão muito além da saúde. Inclusive, como foi dito, com o Ministério Público, porque não vai ter negócio. Você acha que a indústria do tabaco não sabia que fazia mal? E depois que soube, falou, desculpa, a gente foi mal, vou sair do negócio? Não é assim que funciona. Então, o planejamento urbano, a indústria de alimentos e toda a forma como você ocupa a cidade, a estrutura de trabalho que a gente está submetido, onde você leva no bolso o teu trabalho, né? A gente trabalhando muito mais. Então, eu acho que a gente tem que começar a discutir esses aspectos, porque não vai ser só com a saúde que vai resolver isso, não. Esse é o desafio do SUS, pensar para fora da caixa da saúde e falar com outros setores. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor Paulo, e sem dúvida, esse pensar para fora é unir todos, né? A gente está falando de ministério, a gente está falando da área de educação, a gente está falando de outras áreas que são pertinentes nessa discussão de saúde. Saúde, educação, longevidade, elas caminham juntas o tempo todo. Eu vou aproveitar um gancho da fala do senhor e trazer uma pergunta para o doutor Fernando Sembranelli. E um gancho importante, que você estava comentando sobre a questão do suicídio, né? O suicídio e é muito, muito relacionado com essa velocidade digital que nós temos hoje no nosso dia a dia, que está super ligado a esse número crescente de crianças e adolescentes que acabam trazendo. Doutor Fernando, haveria startups de saúde com soluções para os temas de saúde mental e de obesidade? Sei que o tema está rodando, por favor. Perfeito. Muito obrigado pela provocação, parabéns, professor Paulo, pelas colocações. É impressionante, né? Eu acho que, assim, o mais grave em relação à saúde mental é que a gente tem uma dificuldade, talvez como sociedade, como profissionais de saúde, do diagnóstico, né? E isso é uma coisa, assim, que quantas vezes filhos de colegas médicos, né, em situações graves, quer dizer, a gente ainda tem que superar o preconceito de buscar o cuidado em saúde mental em pleno 2022. Isso é gravíssimo, quer dizer, né? A questão do acesso, tem uma dificuldade do acesso ao profissional, mas também tem uma dificuldade de abordar esses temas, né? A gente fala do Setembro Amarelo, mas falar de suicídio, quer dizer, a gente, né, tem uma questão cultural de não abordar esses temas. Falando das startups, é uma revolução, tem muitas soluções nascendo, muitas soluções, inclusive de pessoas profissionais vindo da USP, e o grande desafio é você sair do que a gente é ensinado de fazer o cuidado individual para fazer um cuidado na prática de saúde coletiva, né, em saúde mental, usando o digital. E aí volta para aquilo que eu falei, tem que ter evidência, gente, tem muita coisa que não funciona, tem muita solução que não tem impacto. Agora, que você tem hoje muitos profissionais de saúde mental, psicólogos fazendo atendimento online, né, de uma forma estruturada, aprendendo a ter esse posicionamento e dando acesso, isso é fundamental, mas eu acho que tem uma preocupação que a gente vai precisar de muita evidência científica, tem muita coisa sendo feita, né? O professor Paulo mencionou a questão do diálogo, dá para perceber? Eu acho que vamos ter que pesquisar se dá para perceber, né, um discurso. Então, acho que tem muita coisa que a gente vai ter que começar a olhar
e trazer, não é porque é tecnologia, porque funciona, mas certamente a tecnologia pode dar acesso para fazer uma questão pelo Brasil inteiro, né? Então, eu acho que a gente vai ter que tratar com muito mais seriedade, e não é porque eu falo que é o digital que é bom, né? Mas é começar a ter muito mais critério nessa incorporação tecnológica que pode dar acesso, né? Mas eu acho que a gente vai ter que começar realmente a olhar e a entender, porque o acesso é fundamental, e ampliar esse cuidado, mas que tem sinais, né? Às vezes, né, tenho certeza que vocês aqui já olharam, às vezes, uma pessoa que começa a postar um conteúdo no Facebook ou numa outra rede social muito negativo, um sinal de alerta, às vezes, né? Nada contra o conteúdo negativo, que a gente vive numa loucura, mas assim, pode ser um sinal de alerta. Então, de fato, a gente tem que aprender, vai ter que ter metodologia. E eu acho que a gente vai ter que ser mais rigoroso cientificamente na incorporação dessas tecnologias. Muito obrigada, Fernando. Sem dúvida, a questão digital ela é uma soma, né? Mas a gente tem que sempre lembrar que a nossa população, sendo o país continental, né? A gente tem aí um falso número de pessoas que têm acesso à internet também. Então, os trabalhos, eu me lembro bem que algum tempo atrás a gente fazia um trabalho de comunicação em carros de som, né? Então, essa soma de tudo isso, ela precisa vir e precisa ser colocado, sim, no dia a dia, trazendo essa tecnologia para todos de uma maneira equilibrada. Priscila, quer fazer algum comentário sobre esses dois temas, saúde e a questão digital? Não, eu só queria reforçar a respeito da questão que foi falada sobre a dimensionalidade do cuidado, né, da saúde mental. Eu queria reforçar essa importância de a gente trabalhar esses temas e integrado aí principalmente aí as questões tecnológicas, né, que há essa possibilidade. Mas para isso a gente precisa realmente, de fato, superar esse nosso modelo cartesiano, que ainda começa na nossa graduação em saúde, em que a gente se forma em caixinhas, as nossas profissões, elas são formadas aí separadamente, depois a gente é colocado dentro de unidades de saúde dos mesmos espaços, falam para a gente trabalhar em equipe. E aí a gente tem que olhar esse ser humano de uma maneira multidimensional, e a gente sabe que isso é um desafio. E agora, com a pandemia, isso se acentuou ainda mais, porque essas profissões elas foram relocadas, como eu falei anteriormente, é necessário, a gente teve perda dessa força de trabalho, e agora a gente precisa relocar isso, né, e reestruturar essa atenção à saúde, principalmente voltando para esse foco dessas condições que estão se manifestando de uma maneira mais forte, como no caso agora que foi citado, da saúde mental, da obesidade e de outras condições crônicas. Então, eu reforço essa importância de a gente ter aí um cuidado multidimensional para além da nossa formação cartesiana, e para isso a gente precisa investir em capacitação, e o acesso à incorporação tecnológica, ela é um caminho para a gente otimizar essa formação das equipes, e o acesso também ao usuário a essas especialidades, principalmente para a gente que em todo o território nacional a gente sabe que o acesso nessas localidades ele não é fácil. Perfeito. Sem dúvida, não é fácil. Obrigada, Priscila, pela contribuição. Eu vou aproveitar o gancho mais uma vez e vou pedir uma palavra para o professor Alessandro. Tem uma pergunta aqui da Elizabeth Mendes. Haveria como os GTs contribuírem com a Conasens para aprimorar os cuidados com doenças crônicas não transmissíveis na APS? Provocação, professor Alessandro. Eu já até respondi ela no chat aí, eu acho que tem total possibilidade disso acontecer, sim. A gente pode organizar, inclusive, uma live, a gente faz muita live com esse mundo virtual agora, fizemos umas coisas bem interessantes durante a pandemia, por N motivos que não vem ao caso aqui, mas que estão todas aí no YouTube, bem interessante para atualização, naquele momento lá pior, quando a gente não tinha vacina ainda. Mas eu queria, Rita, dentro dos meus 2 minutos, dar uma provocada na turma aqui, que eu quero fazer uma coisa de todos os painéis da tarde de hoje, assim, desse momento nosso aqui. Eu fiz umas continhas aqui e falo isso muito. Nós temos que nos preocupar, enquanto sociedade organizada, de qual a sociedade que nós criamos depois de 88. Nós temos o seguinte:
uma média de 1,3 anos que fica um ministro da Saúde como ministro. Na pandemia, nós tivemos 4 ministros, e um deles ficou 4 meses como interino. Em 33 anos do SUS, só 3 ministros ficaram mais de 3 anos. Isso, na minha concepção, nos últimos 5 anos, são 6 ministros. Eu estava num evento no sul de Minas, Itajubá, um evento fantástico, perguntei, o secretário tem quantos anos está aqui? 5 anos. Fala, tá, se fosse o 5º secretário, o 6º secretário, vocês estavam fazendo esse evento aqui? Eu quero trazer essa reflexão pelo seguinte, o Estado brasileiro precisa levar isso mais a sério. E isso é um compromisso nosso, não é só de quem está no governo. O que nós estamos fazendo no ano de eleição para dizer qual que é a proposta de cada um de vocês, independente da matiz política dele? Nós vamos continuar tratando o Ministério da Saúde desse jeito, como um mecanismo de pequenas políticas, de politicagem, entendeu? Porque a política é importante, ninguém evoluiu sem democracia, né? Pelo menos que a gente conheça, né? No mundo da Terra. Os países que evoluíram democraticamente. Mas a gente não pode mais, acho que um dos legados da pandemia é isso, a gente não pode mais aceitar que o ministro da Saúde seja trocado ao bel prazer do poder político. O Estado brasileiro, nós temos que conseguir colocar o Estado brasileiro a serviço da população, né? E não me parece muito efetivo, durante uma pandemia, 4 ministros. Não me parece que o Estado está a serviço da população, né? E nós podemos pegar nos 33 anos de SUS, né? Que tem quase 38 ministros. Tem ministro que fica um mês, que foi um do ano passado, mas teve ministro que ficou 10 dias. Então, eu queria trazer essa reflexão para esse fórum, porque falar isso só para o pessoal da área de saúde fica no vazio. Eu acho que é uma discussão da sociedade brasileira, de todos nós, de começarmos esse ano já perguntando para cada um dos candidatos se o Ministério da Saúde vai continuar sendo tratado desse jeito, né? Não é razoável, durante uma pandemia, você estar no 4º ministro, e um deles ainda ficar 4 meses interino, né? Com o tanto de ação que a gente tinha que fazer. É lógico que a gente se organizou de outro jeito, mas quantas vidas poderiam ter sido evitadas se a gente tivesse um sistema longevo? Porque não interessa, gente. Não interessa quem é o presidente da República eleito democraticamente. Quem está no Ministério da Saúde tem que fazer o que tem que fazer, independente da matiz política que ganhou a eleição, que é aplicar as políticas públicas, né? E a gente tentar resolver essas mazelas sociais e econômicas que tem no país. Desculpa, mas eu acho que está dentro do tema a gente, enquanto sociedade, fazer esse tipo de reflexão. O professor está super dentro do tema, a gente tem falado muito aí durante todas as edições do fórum da questão da continuidade. Quando se localiza as prioridades, quando são assim identificadas as prioridades, indiferente do GT, elas seguem uma lógica, né? A primeira questão da comunicação, a comunicação com a sociedade em geral, a sociedade civil organizada, a comunicação com o público leigo, a segunda questão da capacitação daqueles que lidam com essa questão de saúde dentro daquele nicho. Depois vem aí a questão da adesão, né, do tratamento, né, da liberação do tratamento, da regulamentação do tratamento, e por último a adesão da população. Então, ou seja, cada um de vocês tem um papel aqui extremamente importante nessa contribuição. A gente fala digital, a gente está falando de educação, a gente está falando de capacitação, a gente está falando de tudo isso. E essa é a grande provocação. Existe uma fórmula para a gente tratar de uma maneira, umbrella mesmo, de uma maneira geral, todas essas questões que a gente tem relacionadas à saúde, quando a gente olha isso de uma maneira mais clara e mais reta? Vocês querem fazer alguns comentários sobre isso? Vamos começar com o senhor Alessandro. Rita, mil perdões, eu estou respondendo a Frida aqui, boiei, perdão. Imagina. Fernando, você pegou? Tira o seu áudio. Perdão, o que você... A provocação existe uma fórmula para isso? Porque todos os grupos, eles trazem exatamente as mesmas questões, só com palavras diferentes. A gente está falando de comunicação, a gente está falando de capacitação, a gente está falando de regulamentação, a gente está falando de prevenção, diagnóstico, tratamento e adesão. Perfeito. Não, eu só queria fazer um comentário, uma reflexão, na verdade, em cima disso que você fez, que eu estava refletindo assim, que eu já tive certamente, já convidei o Mark para participar em alguns painéis, essa é a minha primeira participação aqui,
E o que eu acho que é assim, né, a gente dá por uma ferramenta como essa, talvez há 4 anos atrás, quer dizer, não era nem possível você ter né, reunir tantas pessoas. Eu tenho certeza que aqui tem gente do Brasil inteiro, né? Você vê a diversidade de formação, de opinião, e de fato, o que a gente vai ter, a grande questão que eu vejo aqui, a grande oportunidade é essa capacidade de coordenar, né, de colaborar, de cooperar, de fato de escutar juntos, porque é muito interessante as falas, como elas se completam, e como tem um diagnóstico muito preciso, né? O próprio Alessandro colocou uma questão, o professor Paulo coloca outra, quer dizer, e essa soma, que eu acho que, assim, sim, as redes podem ser cansativas, levar a um burnout, quer dizer, você fica com excesso de informação, mas se a gente conversar, se a gente coordenar, se a gente colaborar, e principalmente se a gente souber cooperar, quer dizer, esses grupos de trabalho, tem grupo aqui que eu percebo que tem muita maturidade no tema, né? Tem um olhar, tem uma efetividade, e tem essa troca, né? E eu acho que tem uma coisa, assim, que a gente está caminhando agora para um mundo, que vai ser um mundo híbrido, né? Que a gente quer dizer, vai ter os encontros presenciais, mas esse trabalho continua no digital. Agora, a gente tem que acreditar nessa força e tem que usar isso e entender que realmente, assim, a gente tem uma capacidade de mobilização que a gente nunca teve, né? E de união também. Aqui poderia estar, tem 50, mas poderia ter 5.000 pessoas e o custo não aumenta, quer dizer. Então, isso realmente, assim, a gente tem que olhar e tem que ter uma visão, né, do Sistema Único de Saúde, como é que a gente faz essa inclusão digital, né? E ampliando o diálogo, trazendo as experiências, porque precisa disso, porque é muito importante que a experiência desses grupos, que é tão rica, passe realmente para mais pessoas que estão fora, né? Eu acho que é só essa minha visão muito positiva desse trabalho. Muito positiva. Obrigada, Fernando. Doutora Sheila, quer fazer algum comentário sobre o que foi falado até o momento? Ainda não ouvimos a doutora Sheila, infelizmente caiu a conexão dela, ela retornou um pouco, por favor. Sim, olha, perguntando a respeito de uma fórmula de como juntar tudo isso que a gente está falando aqui, né? Nós temos investido muito numa grande iniciativa da Organização Mundial de Saúde, que é a iniciativa HEARTS, que vem em implementação em toda a América Latina pela Organização Pan-Americana de Saúde, que o Brasil aderiu ano passado, e que nós, em Porto Alegre, já tínhamos aderido antes. Então, a nossa Secretaria de Saúde aderiu à iniciativa um pouco antes, então a gente está um pouco na frente. O que propõe a iniciativa? É reorganização do cuidado cardiovascular, reestruturação de fluxos, organização com protocolos bem simplificados, que fique bem simples, tanto de diagnóstico, quanto de tratamento, quanto de monitoramento, utilizando ferramentas esfigmomanômetros automáticos e monitorando, usando então tecnologia nos programas e na monitorização. Eu acho que isso sim é uma resposta não só para a doença cardiovascular e para a prevenção primária das doenças cardiovasculares, que são a primeira e segunda principais causas de morte, né? Então, AVC e infarto, mas para outras linhas de cuidado também. Então, essa reorganização partindo de um princípio do que a gente já tem e depois implementando o que ainda não está disponível, mas reestruturando o cuidado com protocolos simples e monitorando, usando tecnologia para monitorar. O Ministério da Saúde ainda está em fase de organização, de discussão dos protocolos. Aqui em Porto Alegre a gente já está em implementação. Eu tenho trabalhado junto também com o Ministério da Saúde, levando a experiência do que a gente está implementando aqui, numa ideia de que isso possa ser, no futuro, no Brasil, pelo menos para o cuidado cardiovascular, o que a gente vai utilizar em prevenção primária. Perfeita fala, perfeita contribuição, doutora Sheila. Priscila, quer fazer alguma contribuição com relação a isso? Ouvindo todos os GTs, ouvindo toda essa questão de cada um, trouxe da mesma forma que foi transversal, né, um no outro. Bom, eu queria também trazer uma contribuição, né, reforçando essa questão da importância da educação, mas também perpassando aí pela questão da economia, né, do nosso cenário aí como um país aí com desigualdades ainda a ser superadas. Então a gente precisa sempre nas nossas propostas lembrar do nosso modelo da determinação social, da Comissão Nacional de Saúde. A gente precisa ter isso em voga, porque todas as nossas propostas, elas só serão efetivadas
a partir do momento que elas conversem com a realidade dos diferentes territórios que a gente tem no nosso cenário nacional. Então, além da gente articular, né, as questões aí de educação, efetivar essas propostas, a gente precisa também efetivar também a questão da economia, da geração de emprego e renda, da melhoria da condição de vida das pessoas, e não puxar isso para nós só enquanto saúde, não. A gente precisa realmente compartilhar e ter ações intersetoriais, políticas intersetoriais aí efetivas, porque isso não vai fechar na saúde. Muitas vezes, a gente chega tardiamente, depois que esse caldo já derramou. Então, a gente precisa se unir aí, né, e a gente vê que algumas questões a gente precisa de investimento, a gente precisa falar de investimento público quando a gente fala de comunicação, quando nós falamos de educação, quando nós estamos falando de alimentação, a gente está falando de emprego, a gente está falando em renda, a gente está falando de carteira assinada, a gente está falando de apoio comunitário. Quando a gente pensa em comunicação, não é só essa comunicação dos meios digitais, da mídia social de uma maneira geral, dos recursos televisivos, radiofônicos, mas não só esses, mas a gente está falando da mobilização comunitária também, daquela educação popular em saúde, como você citou ainda há pouco, a respeito do carro de som, né, que a gente usava antigamente e que a gente precisa buscar esse protagonismo também desses atores que estão lá naquele nível social. Mas essa mobilização, né, essa coordenação, ela precisa mexer aí com todos os segmentos da sociedade, porque isso tudo que a gente discutiu aqui é algo muito audacioso, que não pode fechar só na agenda da saúde. A gente precisa mobilizar aí as outras instâncias para que elas participem, principalmente economia e educação. Excelente. Não, excelente, excelente. Priscila, eu tenho comigo uma questão quando a gente fala de comunicação. Comunicação é uma parte de um espaço de fala, de um espaço de escuta. E hoje o que nós temos muito no país é o espaço de fala e pouco espaço de escuta. Eu acho que isso está muito claro quando a gente pode trazer qualquer ponto, qualquer tema. Se a gente não tem esse espaço de escuta, a gente não cresce, não consegue trabalhar essas prioridades tão belas que a gente levanta e não consegue tirar do papel. Professor Hilário está com a câmera fechada, vou pedir para o professor Alessandro mais uma contribuição, por gentileza, com relação a essas questões que estão sendo levantadas, e a gente vai fechar com uma pergunta aqui, por último. Bom, eu acho que essa questão da comunicação e das startups, de tanta tecnologia, você vai nos eventos, tem tanta tecnologia, eu fico vendo no próprio Sistema Único de Saúde, né? E a gente não consegue fazer dado virar informação, né? Quem gera o dado, que é o município, não tem acesso às informações, né? A base é nacional, eu não consigo extrair o que eu mesmo coloco no sistema. A gente precisa resolver isso, cara. É uma coisa muito triste a gente estar nesse século com essa tragédia de ter tanto dado e não ter informação para gestão. E a comunicação, minha Nossa Senhora, né? Como que nós evoluímos na comunicação, né? Eu não sei se propositadamente, estou falando da política pública, do poder público, do Ministério da Saúde, né? Essa questão mesmo da desconstrução do PNI, porque para mim já passa por desconstrução, né? É uma coisa que até é irritante para a gente que há tanto tempo está na política pública, e o que nós construímos no PNI, que ele é antes do SUS, né? E a gente não tem uma campanha sobre Covid. Não teve nenhuma campanha sobre Covid. Então, eu gostei da sua fala, Rita, que tem que ter espaço de escuta. E nós estamos num momento que ninguém quer escutar nada, né? Todo mundo já tem as coisas formadas, rede social. Eu só tenho rede social, o Zap já não aguento, eu não fico bobo. Como é que vocês têm Instagram, Twitter e não sei o quê? Eu fico impressionado, né? E é isso, eu acho que nós estamos com muito. Eu não sei se a pandemia fez isso na gente, ou a gente já vinha meio doente de uns tempos para cá, com essa incapacidade de escutar e de crescer, né? Quem não escuta não cresce, né? E essa questão da comunicação, eu acho que essa descomunicação que nós estamos fazendo especificamente na área de saúde pública no Brasil, ela só pode ser planejada, ela não pode ser por incompetência. Ninguém é tão incompetente a esse ponto, né? Eu costumo encarar as coisas de uma forma mais pragmática. Eu acho que é planejada, que é proposital, entendeu? E isso é muito ruim, né? Muito ruim. E mesmo assim,
mesmo assim, nós estamos com uma cobertura vacinal fantástica, né? Mesmo com esse tanto de inimigo, com essa descomunicação. Sabe por que isso tudo? Por causa da nossa característica, né? Da cultural, né? A gente tem a cultura, a gente tem tantas mazelas que, pô, nós vamos arrumar mais uma não vacinando, né? Isso é bom para país que está com um monte de problema social e econômico resolvido, né? Ele tem que arrumar um problema. Ah, vamos arrumar um grupo antivacina aqui, porque nós temos que arrumar um problema. A gente já tem tanto problema que mesmo com esse tanto de desinformação e com esses inimigos fortes que nós temos falando quanto à vacina, a gente tem com a cobertura próxima de 90 de D2 e acima de 60, já 55 de reforço, que é terceira dose ou reforço, né? Então, assim, agora, eu acho que nós temos que dar um jeito nisso, cara. Como é que no século XXI a gente comunica tão mal assim, né? Ou descomunica, né? E aí eu não sei, nós temos com um monte de gente aqui da saúde mental. Como é que a gente trata, doutor Paulo, dessa questão de ouvir mais? Nós estamos numa fase de ouvir pouco, né? Obrigado, Rita. Eu posso dar uma fala que talvez seja útil? Bom, eu não sei como cuidar da saúde mental, porque eu não cuido nem da minha, né? Que a gente ficou... Então, não seria a melhor pessoa para colocar. Mas eu acho que a comunicação hoje mudou. Quer dizer, a ignorância sempre existiu, a desinformação sempre existiu, só que hoje ela é produzida numa quantidade e um espalhamento tão rápido que a gente não está preparado. Então, tem que ter gente, inclusive a linguagem, tem que ser diferente daquela que a gente construiu, como se a gente tivesse que entender um pouco a epistemologia da ignorância, né? Porque a gente tem que saber por que é criado isso. E as forças hoje são várias. E eu também só queria lembrar que você falou, Alessandro, que é a dificuldade de você transformar a informação para o próprio agente de saúde e fazer a parceria. Nesse sentido, a FAPESP, ela reativou o projeto de políticas públicas que começou bem e depois ela morreu. Talvez por ser patologista, ela me chamou para coordenar essa parte na saúde, que vai fazer editais direcionados, e a construção do projeto vai ser feita com os pesquisadores e o agente de saúde interessado, talvez nessa área que a gente possa ter recursos a fundo perdido, até o valor de 400 a 500 mil reais, onde você pode construir pesquisa, mas já com endereço e construída junto com o gestor. Então, eu acho que isso poderia ser o começo para a gente, todas essas perguntas, por exemplo, a Yara Baxter não falou isso, mas ela tem um programa de controle de doenças cardiovasculares que foi feito na Zona Leste com a Fundação Novartis, que funcionou muito bem, usando recursos do próprio SUS a partir dessa integração e de um delineamento de pesquisa. Então, eu acho que o momento é esse, porque a gente está com muito medo do que vai acontecer. E o medo, no meu modo de entender, com a situação de saúde, não é combatido com a coragem, mas a gente tem que ter alguma esperança, né? E eu acho que a gente tem que agora fazer parte do pacote de soluções. Então, em breve, nós vamos lançar editais direcionados para políticas públicas. A saúde vai ter um papel extremamente importante dentro desse elenco de políticas públicas. E isso talvez seja uma oportunidade da gente começar a fazer aquilo que, enquanto o governo não faz, ou pelo menos ajudar o governo, né? A gente fala num governo, nós temos vários governos. Tem o governo que está passando, tem os funcionários de carreira, tem gente que está trabalhando com políticas públicas. Achar esses parceiros e fazer políticas públicas com resultados e medidas e réguas para medir esse benefício. Por exemplo, só como exemplo, nós estamos tem um projeto chamado Suicides, que é um projeto de cartografia em microescala dos suicídios nas capitais brasileiras, nas dimensões de tempo e do espaço. Então, ou seja, mudou a frequência, mudou também a localização, e o que está acontecendo e onde você tem que fazer políticas dedicadas à prevenção de suicídios, né? Então, esse é um tipo de projeto que já está rolando com dinheiro de pesquisa de políticas públicas. Eu acho que esse é um bom caminho para todos nós. E eu aguardaria que esse próprio fórum, se pudesse, viu, Rita, ajudar a mandar um elenco de sugestões de temas que a gente possa colocar nesses editais, seria muito bom.
e os interlocutores, para a gente envolver desde o início. A conclusão foi que não dá para fazer política pública em saúde da universidade para baixo. Então, você tem que construir junto isso aqui. Então, a demanda não vai ser do pesquisador, vai ser do setor público organizado. E mais ainda, das comunidades que estão na ponta. Então, nós vamos ter, nesse comitê científico, liderança da comunidade, para a gente poder entender a tecla, apertar a tecla, onde aperta o sapato naquela região. Né? Então, tomara que seja um motivo para a gente ter esperança, né? Frente a esse baixo astral crônico que a gente não tem nem coragem de ler notícia no Brasil nesse momento. Muito obrigado. Imagina, professor, é um prazer, é uma honra. Mais do que aceito esse convite, é uma honra poder participar, poder contribuir juntos aí nesse momento e, sem dúvida, criar outras oportunidades. Bom, nós estamos chegando ao final, literalmente ao final, temos 1 minuto. Eu queria muito agradecer, em nome de toda a equipe do Fórum, em nome de todos os GTs, em nome de todos os participantes do Fórum de Doenças Crônicas Não Transmissíveis, tanta contribuição, tantas palavras que realmente nos farão pensar. Isso aqui é o meu alarme, sinto muito, faz parte. Tantas reflexões, tantos insights que vão nos fazer pensar em como melhorar essas questões de implementação das prioridades, ou até mesmo repensá-las em determinados momentos, porque eu fiz a provocação da comunicação porque acho que é o que falta muito. Né? Quando eu olho o chat, quando eu olhei as perguntas, eu olhava perguntas ali e falei, mas o que isso quer dizer? O que é atmosfera? Eu nunca ouvi falar nisso. E eu sou uma pessoa do setor de saúde, de terceiro setor há 20 anos, então a gente não sabe tudo e a gente está aqui para realmente trocar e crescer juntos para melhorar a saúde, a nossa saúde, a saúde do cidadão. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigada, doutor Fernando, Priscila Rabelo, doutora Sheila, doutor Alessandro, professor Paulo. Vocês realmente nos inspiram muito. Muito obrigada. Excelente painel.